Olá, galerinha, tudo bem? Aqui é a Jana e hoje a gente vai falar um pouquinho da seção de material e métodos de um artigo científico. Vamos lá, essa é uma parte que não traz ali uma boa, digamos assim, uma boa experiência na escrita, porque é uma parte mais chata de escrever, né, pessoal? Há de concordar. A metodologia é a parte talvez mais maçante para o leitor ler também. Então acredite, né? Quanto mais a gente for objetivo, claro, melhor vai ser, melhor também vai ser a experiência de quem está lendo. E uma coisa assim que eu já começo destacando, que é muito importante do material e métodos, pessoal, é que essa parte, ela, apesar de ser uma parte mais chatinha de ler e de escrever também, ela é o que vai validar todo o nosso estudo. Então vamos lá. Se nós não apresentarmos uma metodologia válida, se nós não desenvolvermos o nosso trabalho com rigor científico, né, nosso trabalho cai por terra, literalmente, né? Então, assim, ele não vai ser aceito pela comunidade científica, tampouco o leitor vai entender qual é a nossa proposta, né? Então, essa é uma parte que precisa ser muito bem embasada, muito bem elaborada, muito bem estruturada, muito clara, muito fácil de entender. Por mais que o método seja complicado, a gente tem que tentar, digamos, traduzi-lo da melhor forma possível, para que o leitor de fato compreenda como a gente fez o trabalho. O método, gente, ele responde a uma pergunta geral, que é isso: como nós fizemos, como nós desenvolvemos o nosso estudo, né? E aí, eu vou trazer uma dica que me ajudou muito na construção desse tópico do artigo científico. A pergunta geral é como nós desenvolvemos o trabalho, certo? Mas nessa sessão a gente, na verdade, vai responder várias perguntas, como por exemplo, quem, o que, quando, onde, como e por quê. Vamos lá. Quem, o que, quando, onde, como e por quê. Essas perguntas, as respostas dessas perguntas precisam de alguma forma aparecer na metodologia. E é justamente essas respostas que vão dar o que a gente chama de replicabilidade da metodologia, tá? Essa é a característica mais importante da metodologia, gente. A metodologia, ela precisa ser reproduzível. Se ela não for capaz de ser reproduzida em outra área ou em outro lugar, por outro pesquisador, o nosso trabalho é praticamente invalidado. E aí, aquele sonho de publicar o artigo também cai por terra, tá? Porque se a metodologia não estiver bem escrita, revisor nenhum aceita o artigo. Então, assim, característica principal da metodologia: vocês precisam escrevê-la de forma que ela seja reproduzível. Se eu, Janaína, me interessar pelo trabalho de você, aluno, eu preciso pegar a metodologia de vocês, desenvolver aqui e conseguir alcançar resultados semelhantes, desde que conduzidos nas mesmas condições, né, do trabalho de vocês. Então, a metodologia, ela precisa ser muito bem explicada, de forma que outro pesquisador consiga reproduzir o mesmo trabalho, certo? E para isso, pessoal, uma dica é dividir essa metodologia em subseções, né? A metodologia é uma seção, vocês vão dividir ela em subseções. Mas, Jana, como assim? É difícil sugerir uma estrutura, porque cada trabalho tem um método, né? Mas vocês podem, por exemplo, dividir em subseções como materiais usados, participantes ou sujeito da pesquisa, né? Ou área de estudo,
delineamento experimental, ou às vezes protocolo experimental, medições, mensurações ou coleta de dados, por exemplo, e análise dos dados. São alguns tópicos que podem aí aparecer na metodologia. Claro, vai depender da pesquisa que vocês estão desenvolvendo, certo? Um exemplo, se vocês estiverem fazendo, por exemplo, um artigo de revisão, esses tópicos não vão aparecer, porque uma revisão, vamos dizer, uma revisão sistemática, ela segue um protocolo que é muito diferente desse, né? Enfim, as subseções, elas vão depender da pesquisa que vocês estão desenvolvendo. É muito complicado, difícil dar uma receita do que colocar aí na metodologia, mas é basicamente responder as perguntas, né? Quem, o que, quando, onde, como e por quê. E aí, itens que podem aparecer, né? Materiais usados, sujeito, área de estudo, protocolo experimental ou delineamento experimental, coleta de dados, né? O que foi mensurado, enfim, e análise de dados. São alguns tópicos que podem aparecer na metodologia, certo? E aí, vai algumas dicas. Se vocês estão trabalhando com uma metodologia, por exemplo, que é muito conhecida na literatura científica, vocês não precisam, por exemplo, trazer todas as equações e explicar detalhadamente como a metodologia funciona. Por quê? Porque os pares de vocês provavelmente conhecem essa metodologia, né? Assim como a comunidade científica, né? Se for uma metodologia consagrada, usada no mundo todo. Vejam lá, se for uma proposta metodológica, por exemplo, é extremamente necessário que vocês tragam tudo que seja pertinente à proposta metodológica, né? Vai depender muito do objetivo do estudo de vocês, certo? Mas vamos supor, eu estou trabalhando com análise de solo, eu estou trabalhando com fertilidade do solo, né? E aí, para fazer algumas análises, eu uso como literatura a Embrapa 2013. A comunidade científica conhece essa literatura, então eu não preciso descrever minuciosamente como as variáveis de fertilidade são analisadas, porque a literatura já é conhecida. Isso é um exemplo, certo? Outra dica que eu dou, que eu sempre peço nos artigos que eu reviso, quando isso não está incluído, né? É um fluxograma ou o famoso flowchart da metodologia. É muito interessante, facilita muito a compreensão do leitor quando vocês fazem um fluxograma das etapas, né, que vocês percorreram para conseguir desenvolver, para conseguir responder, né, a pergunta científica e conseguir alcançar o objetivo de vocês no estudo. Então, eu sempre peço, de verdade, ajuda muito quando vocês preparam, né, um fluxograma com as etapas metodológicas do trabalho. É muito bem visto pelos revisores, os revisores agradecem e facilita muito a compreensão de quem está lendo a metodologia, que é uma parte já maçante. Então, por que não deixar o texto mais leve, mais gostoso de ler, certo? Então, é basicamente isso, pessoal. A característica principal é que ela seja reproduzível, né? O que vai aparecer na metodologia vai depender muito do que vocês estão desenvolvendo, tá? Se vocês estão usando uma metodologia que já é conhecida na literatura, vocês podem citar o autor, né, que criou essa metodologia, e tudo bem, vocês não precisam descrever minuciosamente o método, porque já é um método conhecido na literatura, conhecido pela comunidade científica. Agora, se vocês estão propondo um método, vocês precisam sim descrever com um detalhamento suficiente para essa metodologia ser reproduzida por outro pesquisador. Lembre-se sempre, a metodologia ela precisa ser
reproduzível. Se ela não for reproduzível, as chances de rejeitarem o artigo de vocês é muito grande. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado. Se ajudou, curtam o vídeo, compartilhem. Se ficou alguma dúvida, por favor, coloquem as dúvidas nos comentários que eu vou fazer questão de responder a todos. Certinho? Bom trabalho, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!